Muito bom dia a todos. Feliz sábado. Eu fui pastor dessa igreja há alguns anos atrás. Eu tenho dito que a melhor forma de você fazer bullying é com você mesmo. Então, eu preguei o meu primeiro sermão aqui na igreja do NASP, há 20 anos atrás, ainda lá no prédio Auditório Central. E escolhi o sermão. Mudamos depois, eu acho que foi o único sermão que eu preguei lá. Aliás, preguei outros em diferentes circunstâncias, mas como pastor preguei o sermão lá, depois mudamos aqui para a igreja. Naquele tempo não tínhamos ainda os sanitários, não tínhamos ainda os vitrais, não tínhamos ainda carpete, não tínhamos ainda as cadeiras e não tínhamos ainda aparelho de som. Então, tudo foi acontecendo aos poucos, outros pastores vieram e completaram o trabalho e fizeram o que você tem hoje aqui na igreja. Mas eu me lembro que na minha audiência estava aí uma pessoa que eu não conhecia e que talvez não me conhecesse. E preguei o meu sermão. Alguns anos depois, não seria alguns anos, mas pelo menos 1 ou 2 anos, esse cavalheiro que estava aí na audiência, ele veio, me procurou dizendo: pastor, eu gostaria de lhe pedir desculpas. Eu disse: por quê? Ele disse: porque quando você pregou o seu primeiro sermão, eu pensei comigo, escolheram o sujeito errado para ser o pastor da igreja. Mas o curioso é que o sermão que eu preguei naquela ocasião é o que eu vou pregar hoje. Com algumas mudanças, claro. De qualquer forma, eu espero que o Senhor traduza para você aquilo que eu vou dizer em fraqueza. Eu pedi 2 textos da Bíblia que devem aparecer aí em algum lugar, nas telas ali. Bom, o que nós temos lá? Segundo Crônicas, capítulo 32, verso 15 e 17. E os seus servos falaram ainda mais contra o Senhor, Deus, e contra Ezequias, o seu servo. Senaqueribe escreveu também cartas para blasfemar do Senhor Deus de Israel e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações de outras terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará vocês. E o outro texto, capítulo 2 Reis, agora capítulo 19, verso 14. E tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-as, e então subiu à casa do Senhor e estendeu-as perante o Senhor. Muito bem. Em 1954, John Kennedy, então, era senador pelo estado de Massachusetts. Kennedy seria, em menos de 10 anos, eleito presidente americano, e em menos de 10 anos ainda ele seria assassinado na cidade de Dallas, no estado do Texas. Mas agora, como senador, ele seria submetido a uma cirurgia na coluna, resultado de um acidente que ele tivera como combatente na Segunda Guerra Mundial. Kennedy pensou, então, o que eu vou fazer nesse período em que eu estarei imobilizado por 6 meses. E ele decidiu que ele escreveria um livro. E, de fato, ele escreveu o livro Perfis em Coragem, no qual ele mergulha na história americana para encontrar modelos nacionais de coragem, capazes de estimular, de encorajar a nação nesse período
pós-guerra. O livro de Crônicas foi escrito mais ou menos nesse espírito. Modelos espirituais para encorajar os filhos de Deus através dos tempos. Eu gostaria que você, ao sair daqui, pudesse levar com você a bênção daquilo que vamos discutir. O contexto, ou a história dos dois textos que nós lemos, é o relato descrito aí em 2 Gênesis 32, acontece no ano 701 a.C. O pequeno reino de Judá está ameaçado pelo poderoso império da Síria, com suas forças lideradas pelo feroz e aparentemente invencível Senaqueribe. A Síria era famosa na antiguidade por sua crueldade. Nínive era conhecida, essa é a Nínive, a qual Jonas havia pregado mais ou menos 100 anos antes. Nínive era conhecida como a cidade dos ladrões, porque os seus habitantes invadiam outras terras e levavam com eles o despojo. Nós devemos lembrar ainda que 20 anos antes, a Síria, com um outro rei, o pai desse Senaqueribe, havia destruído as 10 tribos do norte, você conhece a história, e da nação de Israel, Efraim, como conhecido às vezes na Bíblia, não sobrou nada senão ruínas. Agora, a ameaça se volta contra o reino do sul, com a sua capital em Jerusalém. Senaqueribe avança vitorioso, vindo pelo sul, na sua caminhada. Ele havia destruído o Egito. Ele havia feito, segundo a arqueologia, em 1845 descobriu, ele havia feito cativas 46 cidades fortificadas de Judá. Ele havia feito 200.000 cativos, além de incontáveis riquezas e rebanhos que foram conquistados. E desta forma, uma a uma, as fortalezas de Judá foram caindo. Quando eu disse que eu preguei esse sermão pela primeira vez, o meu primeiro sermão, naquela época, eu não preguei mais esse sermão. Mas nessa semana eu fui impressionado. Ao pensar no que ia dizer à igreja hoje, eu achei que era uma hora de fazer uma revisão desse tópico e discuti-lo. Senaqueribe parecia invencível. O cerco apertava. Senaqueribe vem aí. Era o brado do vento nas ruas desertas de Jerusalém. Inicialmente, na tentativa de apaziguar o inimigo, Ezequias, rei de Judá, como descrito nas Escrituras, pagou a Senaqueribe 800 talentos em prata e 30 talentos em ouro. Considere que um talento está aí numa média de 40 quilos. Nós estamos falando de uma pequena fortuna, ou de uma fortuna que foi paga, talvez para apaziguar, ou talvez para desestimular Senaqueribe, mas a estratégia de Ezequias não produziu qualquer resultado. Contudo, diz o texto, enviou o rei da Síria, a Tartã, a Raabe-Sares, Raabe-Saque, de Laquis, a cidade onde ele havia se acampado. Ele mandou exércitos para fazer uma demonstração de poder. Imagina, estas forças a cavalaria e a artilharia, como se fosse aquilo uma vitrine. Diz o texto, e eles pararam ao pé do aqueduto da piscina superior que está junto ao caminho do campo do lavandeiro, segundo Reis 18, verso 17. O espetáculo é aterrador. Eles não foram ainda para atacar, eles foram para
fazer uma demonstração de força, de poder, o tremendo, o extraordinário, o formidável cerco psicológico. Contudo, eu gostaria de fazer uma pequena digressão, porque o texto em 2 Crônicas 32 começa assim dizendo: e depois de tudo isso, e depois da fidelidade de Ezequias, isso é descrito no último texto do capítulo 29, depois de toda a fidelidade. Imagina, irmãos, esse aqui é o grande Ezequias, o grande reformador espiritual. Ezequias, no texto do capítulo de Crônicas 29, verso 2, diz que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Em 2 Reis 18, 6, nós temos uma pequena biografia de Ezequias, e ele confiou no Senhor Deus de Israel, de maneira que não houve nenhum outro rei como ele antes e nenhum outro depois, nem entre os que foram antes e nem os que foram depois. Ele se achegou ao Senhor e não deixou de segui-lo, e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Observe então os últimos versos do capítulo 32, 31, 20 e 21. Assim fez Ezequias, rei de Judá, o que era bom, o que era reto, o que era verdadeiro. Adjetivos descritivos de quem Ezequias era. E ele começou essa extraordinária reforma espiritual na casa de Davi, e ele guardou a lei e os mandamentos para buscar o seu Deus, e o fez de todo o coração. Este era Ezequias. Mas no capítulo 32, verso 1, é dito, ou inicia o texto dizendo: e depois de tudo isso o quê? De toda essa fidelidade manifesta na vida de Ezequias, veio Senaqueribe. Note, irmãos, do ponto de vista do sistema humano de retribuição, essas afirmações são contraditórias. Depois de toda a fidelidade de Ezequias, veio Senaqueribe. Da perspectiva da lógica humana, as provações, os problemas, as dificuldades deveriam sobrevir depois da queda, depois do pecado, depois dos desvios espirituais. Mas aqui nós temos uma contradição. Certamente, como nós verificamos neste caso, as provações também entram em nosso cardápio, mesmo depois de estrita fidelidade. Contrário à leitura truncada e desinformada dos representantes do Evangelho da Prosperidade, a fidelidade a Deus não garante, não é um salvo-conduto, não é um passaporte para a isenção de dores de cabeças e de problemas e provações, de desencantos da vida. Aparentemente, a fidelidade de Ezequias não lhe rendera nada. E isso deveria servir de alerta e advertência para aqueles que entendem a religião como um balcão de negócio, na base política do toma lá e dá cá. Esperar tratamento VIP como resultado de algum ato considerado como meritório, real ou imaginário, não passa de paganismo, de feiticismo, sob o manto eclesiástico. E essa mentalidade invadiu as igrejas hoje, com seus líderes grotescos, pregando essa mentalidade que representa mais o materialismo capitalista do que o Altíssimo. Depois de tudo isso, do que fizera Ezequias, veio Senaqueribe. Observe o mecanismo de estratégia da Síria. Antes de chegar a Jerusalém, Senaqueribe conquistou a maior parte das cidades
fortificadas do Reino do Sul, mandou um exército com milhares de soldados da infantaria, da cavalaria, para desfilarem o seu poder. Sua tática é calculada, eu repito, para minar a autoridade espiritual de Ezequias e subverter o ânimo dos habitantes da cidade do reino de Judá. A intenção era calculada para destruir a coragem, para intimidar, para levar ao pânico, para provocar uma rendição fácil. Nós devemos observar o poderoso, eu repito, cerco psicológico de Senaqueribe, tendo sitiado Laquis, que era uma das últimas fortalezas de Judá. Antes de chegar a Jerusalém, ele passou a ridicularizar a fé de Ezequias. Ezequias tenta tranquilizar o seu povo. Ezequias afirma aí no capítulo 32 ainda, versos 7 e 8, ele diz ao povo: tende bom ânimo, há um conosco que é maior do que aquele que está com ele está o braço da carne, mas conosco está o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas pelejas. Ezequias havia aprendido que uma pessoa com Deus é maioria. Ele havia aprendido que quem tem Deus tem tudo. A arrogância de Senaqueribe é de impressionar, mesmo numa leitura superficial. Senaqueribe, dominado pela arrogância, cego pela confiança própria, ele busca desacreditar Ezequias e minar a sua confiança nos recursos da fé. E depois disso, enquanto Senaqueribe, rei da Síria, com todo o exército, sitiava Laquis, ele enviou seus servos a Ezequias, o rei de Jerusalém, e a todo Judá, dizendo: e assim diz Senaqueribe, rei da Síria, acaso não vos incite Ezequias para morrerdes de fome e de sede? Dizendo: o Senhor Deus nos livrará das mãos do rei da Síria. A arrogância de Senaqueribe não conhece limites. Não sabeis que eu e os meus pais fizemos com todos os povos de outras terras? E ele pergunta de forma retórica: e qual foi o Deus que pôde livrá-los das nossas mãos? Verso 14, nós lemos, ele insiste: qual foi de todos os deuses dessas nações que os meus pais destruíram, que pôde livrá-los das nossas mãos? E ele conclui: como poderá o vosso Deus vos livrar? Para o rei da Síria, a ideia de uma intervenção sobrenatural, ela não existe. Aparentemente, Senaqueribe é o realista da história. Qual foi o Deus que livrou essas outras nações? Daí a sua conclusão megalomaníaca é apenas um passo: e como poderá o vosso Deus vos livrar das minhas mãos? O escárnio do sobrenatural, irmãos, não é coisa nova, não é resultado da incredulidade moderna, ele é resultado do coração humano, da natureza humana caída. O rei da Síria, em outras palavras, está dizendo: a história, as chances, as possibilidades não estão do lado de vocês. Senaqueribe tem o maior exército, e não é maior apenas em termos de superioridade numérica, mas de treinamento. A máquina militar da Síria, os recursos, o prestígio, a psicologia das vitórias anteriores dão a impressão de invencibilidade. Todas as vantagens parecem favorecer a Síria. Portanto, a zombaria de Senaqueribe parece natural. Como poderá o vosso Deus vos livrar das minhas mãos? Esse fato é um tema frequente nas Escrituras. Quem é o Deus? Você se lembra do livro de Daniel?
os reis de Babilônia, dizendo a mesma coisa: quem é o Deus que pode vos livrar das minhas mãos? Nos tempos modernos, dominado pelo método científico, o homem moderno tende a fazer uma confusão entre verdade e realidade. A realidade, como percebida pelos 5 sentidos, passa a ser identificada como sendo a única verdade. Mas nas Escrituras a verdade transcende, a verdade se eleva acima da mera percepção sensorial, a percepção limitada pelos sentidos humanos. Frequentemente nós somos intimidados pela sofisticação. Sofisticação é um grande inimigo da nossa percepção de Deus. Mas eu gostaria de dizer que a sofisticação é apenas uma questão de percepção, da sua percepção. A verdade de Deus está acima das percepções dos sentidos pateticamente limitados. As intervenções divinas não são contrárias à lógica dos sentidos, mas ela está acima das nossas percepções, que frequentemente se tornam a nossa única fonte de informação. Precisamente assim é que o diabo nos aperta. É precisamente assim que o diabo sufoca você. Quem é você? Para lutar contra as circunstâncias, o que pode você fazer numa situação dessas? Ou ainda, você não está vendo quem é o Deus que pode livrá-lo? Muitas vezes nós nos rendemos àquilo que Martin Luther King, o líder da Revolução Civil na América, dizia: a paralisia da análise. Às vezes analisamos a situação ao nosso redor e não vemos nenhuma solução. E a análise nos leva à paralisia, à impotência. O inimigo é especialista no uso do escárnio, no uso do ridículo, no uso do cinismo, no uso das caricaturas. E assim facilmente nós somos impressionados pelo mundo sensorial e julgamos que tudo está fora de controle e que o nosso caso está perdido. E nos esquecemos de que o Eterno tem 1000 chaves, das quais nós nada sabemos. Deus é grande, amigos e irmãos. Deus é grande numa escala desconhecida, acima do que nós podemos ver, tocar ou sentir. Como se não bastasse a ameaça dos seus mensageiros, Senaqueribe escreveu cartas. Um texto diz no singular, outro texto diz no plural. É provável que em diferentes ocasiões ele tenha escrito cartas, dentro de um espaço limitado de tempo. O segundo livro de Crônicas, 32:17, acrescenta um elemento de requinte ao cerco do rei da Síria, e Senaqueribe escreveu cartas para blasfemar o nome do Senhor, Deus de Israel, para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações de outras terras não puderam livrar os seus protegidos. O que leva você, Ezequias, a pensar que o seu caso é diferente? No fundo aqui, o Altíssimo é o objeto da blasfêmia, da zombaria. Senaqueribe, com as suas cartas, parece estar em toda parte, não é verdade? Pode ser que você hoje mesmo tenha trazido à igreja algumas dessas cartas. No lar, na escola, no trabalho, no mundo das finanças, no mundo dos relacionamentos, com as suas mensagens aterradoras. Pessoas, ocasiões, circunstâncias, muitas vezes se tornam os carteiros do diabo, para persuadir você de que não há esperança. Cartas que nos apertam, que nos sufocam com uma incrível maestria. E assim facilmente as circunstâncias e as complexidades e perplexidades, os problemas, os absurdos da vida se tornam grandes
e Deus pequeno. Ezequias recebeu cartas de Senaqueribe, cartas agressivas, ameaçadoras. E você? Já recebeu dessas cartas? Cartas do inimigo, dos Senaqueribes da vida, das Assírias, com seus tambores de guerra, com ruídos ensurdecedores. As cartas do inimigo nos vêm de muitas formas. Uma crise familiar, um telefonema no meio da noite, traumas em relacionamentos, o cerco de uma enfermidade, o prognóstico sombrio de um diagnóstico desfavorável, a perda de uma afeição, a perda de um ente querido, a perda de um sorriso, a perda de um abraço, a perda de um emprego. E assim, nessas situações as garantias parecem ruir. Outras situações envolvem filhos, que se torna uma fonte inesgotável e permanente de angústia e preocupação para os pais. O prontuário das dores, dos problemas na vida, são quase infinitos. Eu vou pedir ao povo do som aí que aumente um pouco o volume desse microfone. Por favor. Os prontuários das dores de cabeça são quase infinitos. Você já recebeu dessas cartas? Quem sabe você as trouxe para a igreja hoje, exaurindo suas forças, intimidando as perspectivas, subvertendo o seu coração, sua alegria. Mas note, o Senaqueribe daquele tempo cometeu 2 enganos. Primeiro, cego por sua arrogância, ele e os seus generais desconheciam os infinitos recursos de Deus, do Deus eterno. O Deus que é, de fato, a vantagem das desvantagens. Primeiro erro, Senaqueribe. Segundo lugar, certamente ele havia conquistado outros povos. Certamente os deuses daqueles povos não puderam fazer nada, mas ele não reconhecia que aqueles deuses eram apenas ídolos. O Deus Altíssimo, a vantagem das nossas desvantagens. É aqui que reside o poder dos que não têm poder. Eu gostaria que você lembrasse que Deus, o Deus nos montes, nos dias alegres da vida, continua sendo Deus nos vales. Gostaria de lembrar a você que o Deus nos dias alegres e claros, de céu azul e sol brilhante, continua Deus nas noites escuras e frias. Nós seremos, realmente, irmãos, nós seremos amigos, nós seremos livres quando aprendemos a não fazer a nossa felicidade depender daquilo que pode ser tirado de nós. Percebe? Seremos realmente livres quando entendermos e não fazer nossa segurança e felicidade dependerem das coisas que podem ser tiradas. Observe o desfecho da história.
recebendo cartas das mãos dos mensageiros, lendo-as, ele subiu à casa do Senhor, Ezequias, e ele estendeu as cartas perante o Senhor. O quadro está no nível do sublime. O rei de Jerusalém traz as agressivas cartas do monarca assírio à presença do Altíssimo e as expõe perante o Senhor. O último capítulo ainda não havia sido escrito. O último capítulo do drama não estava ainda terminado. O Golias assírio não estava diante de um hebreu qualquer. Com ele está o braço da carne. Mas a carne é fraca. Ezequias entende isso. Conosco está o Senhor nosso Deus para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras, segundo Crônicas 32, verso 8. Ezequias não se perturba diante do gigante assírio. Seus olhos estão focalizados naquele que é o alfa e é o ômega, a rocha eterna na qual se parte as ondas do inimigo. O rei de Jerusalém havia aprendido que a oração, nas palavras de Ellen White, é a solução para todos os problemas da vida. O temível inimigo, com toda a sua fanfarronice, não passava, de fato, de um patético gigante de papel. Seu orgulho, seu capricho, tinha um encontro marcado com o desastre e com a humilhação. Ezequias estende as cartas do inimigo na presença de Deus, como uma criança que traz ao seu pai o brinquedo para ser consertado. Curvou-se diante da majestade do universo, do único rei verdadeiro, e o texto disse, e o adorou. Adoração. Meus queridos amigos e irmãos, adoração em situações comuns representa poder. A adoração e o louvor diante de situações complexas e complicadas é superpoder. Mas o louvor e a adoração diante dos absurdos, do imponderável, é mega, é giga, é terapoder. Isso que nós aprendemos das Escrituras. Por quê? Porque o louvor é esse poder tão extraordinário. Por uma razão que podemos entender, o diabo não está acostumado a esse tipo de resposta. Quando ele cerca você, quando ele sufoca você, o que o diabo espera não é outra coisa senão queixas, resmungos, maldições. O diabo não espera louvor nas situações de dificuldades da vida. Então nós encontramos na parte final dessa história a resposta de Deus. Mas antes disso eu gostaria de dizer que o Senhor nos convida para levar perante Ele as cartas do inimigo. Trazer à sua presença aquilo que nos inquieta, aquilo que nos intimida, aquilo que nos aterroriza. Nossa fraqueza, irmãos, é precisamente o que nos recomenda aos seus cuidados. É como se Deus estivesse dizendo, bem, como em sua fraqueza você apelou para a minha força, eu não vou decepcionar você. A oração continua sendo a solução de todos os problemas da vida. E em conhecimento da fragilidade humana, Deus deseja que aprendamos que a salvação vem do Senhor. Ele tem o controle absoluto do xadrez, dos enigmas da vida. Aquele que sustenta os mundos no espaço. Aquele que conta as estrelas e as chama por nome.
aquele que colocou o veludo no perfume da pétala, brilho nas estrelas, não se esqueceu de você. Nossas dores se tornam as suas dores, nossas batalhas, as suas batalhas. O desfecho do confronto de Senaqueribe com Ezequias é formidável. Segundo o livro de Crônicas 32, 20 e 21, porém, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, foram ao templo para orar. O rei de Jerusalém apela a Deus, assim diz o Senhor Deus de Israel, em resposta à oração: o que você me pediu acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu ouvi. Segundo Reis 19, verso 20. Tão simples. Deus parece dizer casualmente, como se isto não representasse muita coisa. Ele disse: o que você pediu, eu ouvi. O caso foi resolvido numa corte superior, eu ouvi. Em resposta à oração de Ezequias, veja o registro em 2 Crônicas 32, 21 e 22, e o Senhor enviou um anjo. E o Senhor enviou um anjo e destruiu os valentes, os chefes e os oficiais no arraial do rei da Síria, pelo que este voltou para a sua terra com o rosto coberto de vergonha. E Senaqueribe entrou na casa do seu Deus, depois desse fiasco. E a Bíblia nos diz que os seus filhos o assassinaram. Senaqueribe voltou para a sua terra humilhado por uma derrota inexplicável pela lógica humana, e os filhos o mataram. Um único anjo enviado pelo Altíssimo, aquele que comanda as hostes eternas, julgou que não era necessário mais do que um anjo para resolver o problema. Um único mensageiro do Altíssimo desbaratou todo o poderoso e agressivo exército da Síria. A última palavra, irmãos e amigos, pertence a Deus, pertence ao Eterno. Isaías, no capítulo 37, ele reconta a história. É como se Deus estivesse dizendo a Senaqueribe, a quem você de fato afrontou, contra quem você alçou a sua voz e ergueu os teus olhos aos altos, você fez isso contra o Santo de Israel. Por meio dos seus mensageiros, afrontastes o Senhor. Um decreto do Deus Altíssimo decidiu de forma inesperada a questão. E Deus continua assim. Como no livro do Apocalipse ele disse: a porta que eu fecho, ninguém abre. E a porta que eu abro, ninguém fecha. Esse é o poder de Deus. O Senhor decide o desfecho do confronto. E ele disse a Senaqueribe: pelo caminho por onde você veio, você vai voltar, mas você não vai entrar na cidade. Diz, segundo Reis 19, 22, o Deus Altíssimo governa a história com mãos que não tremem. Mas não apenas a história de forma geral, a sua história. Resultando assim, que sob o seu governo estão todas as pendências humanas. Aquele que com um único anjo resolveu o extraordinário impasse que causara desespero a Ezequias e a Jerusalém, com um único anjo. Mas você se lembra? Ellen White, num texto extraordinário, ela diz que para ajudar você, se necessário, ele mandaria todos os anjos do céu.
para estar do seu lado. Nessa manhã eu convido você a colocar diante do Altíssimo aquilo que te preocupa. Talvez você seja um estudante, não está vendo solução para o problema financeiro que você tem. Esse não é um problema para ele. Aprenda a confiar. O Eterno nos convoca a nos consagrarmos a Ele. Qualquer pessoa, incluindo eu e você, podemos nos tornar uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher, com uma nova perspectiva na vida. Hoje mesmo, Ele nos convida a avançarmos em fé, fé confiante. Lembrando de que a nossa grande vantagem, não há nenhum outro recurso com o qual você pensa poder contar. Agostinho dizia: quem tem Deus tem tudo, quem não tem Deus não tem nada. E aquele que tem Deus tem tudo, não tem mais do que aquele que tem Deus e não tem nada. Repito, aquele que tem Deus tem tudo, aquele que não tem Deus não tem nada. E aquele que tem Deus e tem tudo, não tem mais do que aquele que tem Deus e não tem nada. Porque Deus é de fato a grande vantagem das desvantagens. Eu convidei meu querido amigo pastor Josué a encerrar essas palavras com as palavras do hino: a minha graça te basta. Foi o que Jesus repetiu para Paulo: a minha graça te basta. Que você saia da igreja aliviado, talvez não sabendo ainda como a solução virá, mas certo de que Deus tomará providências a seu favor. A vida te feriu, com força te atingiram dardos de aflição. Se a dor é tanta que já sufocou a esperança que restou no coração, pense em desistir, porque se alguém cair, precisa levantar. Se a vida já te machucou, e se alguém te abandonou, Jesus enxerga tudo e diz assim: minha graça te basta, meu filho. Tem coragem, não deves temer. Eu serei teu abrigo no frio, e os meus braços irão te envolver. Se difícil se torna o caminho, se não dá pra saber o porquê, meus cuidados, amor e carinho, os teus olhos de fé podem ver. Se tua vida
vida desabou, e ao fim o que restou nem deu pra entender. Se a dor chegou sem nem mesmo avisar, e foi difícil suportar a solidão. Sim, é hora de implorar, buscar e encontrar conforto no Senhor. Se o vale se tornou sombrio, se a noite escura te encobriu, Jesus enxerga tudo e diz assim: minha graça te basta, meu filho. Tem coragem, não deves temer. Eu serei teu abrigo no frio, e os meus braços irão te envolver. Se difícil se torna o caminho, se não dá pra saber o porquê, meus cuidados, amor e carinho, os teus olhos de fé podem ver. Minha graça te basta, meu filho. Tem coragem, não deves temer. Eu serei teu abrigo no frio, e os meus braços irão te envolver. Se difícil se torna o caminho, se não dá pra saber o porquê, meus cuidados, amor e carinho, os teus olhos de fé podem ver. Amém e amém. Eu convido você, querido irmão, querida irmã, a depositar aos pés do Senhor as cartas que o inimigo lhe tem enviado, trazendo noites indormidas, preocupações, temor. Traga a Ele suas preocupações. Deus infinito, Deus de graça, Deus de poder, nós te louvamos porque a tua graça nos basta. Ajuda-nos, Senhor, a colocar sob os teus cuidados aquilo que nos afeta, aquilo que nos preocupa, certo de que todas as coisas estão nas mãos daquele que tem todo o poder, nas mãos que não tremem. Abençoa esses queridos irmãos e irmãs, jovens, alguns deles enfrentando lutas que apenas a tua presença e a tua graça podem sanar e resolver. Assim, recebe-nos sob os teus cuidados. No nome de Jesus, amém. Amém.